Olá, meu nome é Tainan. Vou estar apresentando aqui a resolução da questão 2, da tarefa 2, circuito 3, do curso de Engenharia Elétrica. Esse gráfico aqui fala sobre a potência consumida de uma indústria, analisada ali por volta de 48 horas. A questão fala que a potência consumida da indústria, ela se inicia nas atividades por volta das 5 horas, que é observado no gráfico aqui, que tem um pico de potência. E o consumo de potência dessa empresa, ela finaliza ali por volta das 18h50. E a afirmação, a questão também afirma ali que tem um consumo de topo, de pico ali, né, de 215 kW, que ocorre exatamente às 12h30, ao meio-dia e meia. Né? Então a questão A pede a função da potência, utilizando Fourier, e na alternativa B ali, a implementação Octave MATLAB, dessa mesma função. Né? Então tá, fazendo análise da introdução dessa questão propriamente dita, a gente tira algumas informações. A primeira informação é esse ponto P de interesse aqui, que é o ponto de pico, ou seja, o ponto que essa empresa ela utiliza o maior coeficiente de potência, que é justamente esses 215 kW, que acontece aí por volta das 12h30. Então a gente tem um ponto de interesse aí nessa onda, né? Na hora 12.5 do Sistema Internacional, que representa 12.30 horas, né? E com um topo ali do valor da função de 215 kW. Então, o primeiro ponto de interesse aí que a gente observa é na hora 12.5, com um consumo aí de 215 kW. O segundo ponto de interesse que a gente nota é quando a empresa finaliza os seus trabalhos. A gente associa ao final das atividades da empresa como o ponto zero do início da função da potência, né? Então, quando a empresa ela finaliza, isso significa que ela não está utilizando mais a potência. Então, no meu ponto P aqui, onde a potência começa a ser zero e fica zero durante algum tempo, é o meu ponto de interesse na hora 18.50. Essa hora 18.50, colocando para o sistema internacional, fica 18.83 horas, com uma potência aí de zero, né, por conta do término das atividades. Só da introdução a gente tem esses dois pontos de interesse. Também é válido a análise, né, com relação ao tempo de observação dessa onda. A questão fala em 48 horas. Quando eu olho para esse gráfico, eu vejo que em 48 horas eu tenho duas repetições. Eu tenho duas oscilações. Isso me leva a crer que uma oscilação dessa onda de potência leva 24 horas. Isso é muito importante para a série de Fourier. A gente já sabe a frequência dessa onda. Então tá, a gente sabe que tem que resolver a série de Fourier por meio dos coeficientes de Fourier, AN, BN e A0. E para isso a gente tem que identificar aí as funções. Né? Primeira análise, a gente observa que tem uma função linear aqui, de uma reta que facilmente obtida por meio de dois pontos conhecidos. E já na parte direita do ponto de pico, a gente observa que tem uma função que ela não está bem definida. Isto é, ela é uma curva. Não dá para dizer que ela é uma reta, ela é uma curva. Então, isso aqui gerou bastante problema para solucionar qual função corresponde a essa curva, né? Porque a gente precisa pelo menos 3 pontos aqui no interesse para resolver por sistema linear e achar aí o valor dessa curva. Tentei dividir essa curva em duas, com uma função de segundo grau aqui, e depois uma reta, não deu muito certo. E aí eu parti para o plano B. O que eu fiz basicamente? Eu notei que se eu transladar o eixo Y, que é o eixo da potência, transladar até um ponto de interesse, eu vou ter que o meu ponto de interesse, que é o meu ponto de pico, vai sair do tempo zero.
E é isso que eu faço aqui. Transladando meu plano cartesiano para o ponto de interesse, eu tenho que no ponto zero, no tempo igual a zero, o valor da minha função é 215 kW. Ou seja, no tempo igual a zero, ele tem um valor de pico. E ele vai decaindo conforme o tempo vai passando. E essa aí é a característica principal de uma função cosseno. A função cosseno no tempo zero, ela tem seu valor de pico e ela vai decrescendo com variado tempo aí, né? Então eu encarei essa função aí como a função cosseno, fazendo essa translação aí do eixo do plano cartesiano do 0 até o 12,5. Para isso, eu tenho que considerar esse defasamento aí para achar a função da reta. E foi isso que eu fiz aqui logo a seguir. A gente observa que quando eu fiz essa simplificação, ficou muito, muito fácil observar essa onda aqui, essa curva, como um cosseno. E mesmo essa onda se tornando um cosseno, essa aqui ainda é uma reta, mas é uma reta que está na parte negativa. Então, essa simplificação simplificou de verdade minha análise. E indo para a parte de matemática, para resolver, a minha função 1 a gente sabe que é uma reta. A característica principal de uma reta é ter um coeficiente angular A, multiplicado pela variável, que no caso aqui é o tempo, né? Mais o coeficiente linear, que é igual ao valor propriamente dito da função. Mas como eu fiz aquela adaptação de eixo de coordenadas, eu tive um defasamento. E qual defasamento foi esse? A gente pode calcular o defasamento analisando o gráfico inicial. Como o meu eixo estava aqui e ele veio parar em 12,5, eu tive um defasamento aí de 12,5 horas, né? Mas, para efeitos práticos, para mim analisar essa reta não começa no tempo zero, ela começa no tempo 5. Então, o defasamento de tempo da minha translação de eixo de coordenadas do tempo 5 até o ponto 12,5, eu tive um defasamento de 6,5 horas. E esse defasamento eu tenho que levar em conta para achar a função da reta. Essa função da reta não vai ficar em função de uma variável t, mas sim em função de uma variável t mais um defasamento. Essas análises são bem comuns aí em circuitos, né? Com relação aí a senos e cossenos com defasamento aí, né? Da onda senoidal. E foi isso que eu fiz. Então, o meu coeficiente angular, ele não mais vai ser multiplicado pelo meu tempo, que é a variável, mas sim pelo tempo mais o defasamento, que foi o defasamento de 7,5 horas. Né? Que é a divisão ali de 5 menos 12,5, que dá 7,5 horas. Mais o coeficiente angular, meu coeficiente linear, que é o 50 ali, que a gente observa da função, né? Que ela tem um valor inicial, que é 50. É igual ao valor da função. Aí, para mim saber a função, propriamente dita, eu tenho que substituir num ponto de interesse. E eu utilizei o ponto de interesse de pico. Então, no valor de pico, eu sei que a minha função ela está no tempo 12,5 e ela tem um valor de pico y igual a 215. Mas com a minha simplificação, esse tempo vai ser igualado a zero. Então, se eu igualar esse tempo a zero, eu tenho o valor dessa função já com o eixo transladado. E foi isso que eu fiz. O meu coeficiente A vai ser multiplicado pelo t mais o defasamento de 7,5. O meu t, dentro desse ponto de interesse, eu considero como t igual a zero. Então, some aquele t. Mais 50 igual a y. O y no tempo igual a zero vai ser o 215 kW. Portanto, isolando o A, vai ficar 215 menos 50, dividido por 7,5, vou ter um coeficiente angular aí dessa reta de 22. Então, minha função vai ficar como? A minha função, ela vai ficar o meu coeficiente angular, que é o 22, vezes um tempo, mais o defasamento, mais o coeficiente linear. Então, essa foi a primeira função que eu achei aí para análise da função de potência para decompor em Fourier. E qual é o limite dessa função? Ora, como eu deduzi que a função ela começa na parte negativa,
e ela termina em 0, é só fazer essa subtração de 12,5 até 5, tem defasamento de 7,5 horas. Então, essa função ela começa em menos 7,5 e ela termina no t igual a 0. E do t igual a 0 até o 18,83 é a minha função aí cosseno, como bem foi já analisada, né? Só que esse 18,83 não é o 18,83, é o 18,83 menos o defasamento que eu fiz. E esse defasamento que eu fiz, ele tem que ser levado em conta os 12,5. Não apenas o 7,5, né? Então tá, foi o que eu fiz aqui logo a seguir. A minha função fechou redonda, né? Fechou 22, que é o coeficiente angular, vezes o meu tempo, mais o defasamento e o coeficiente linear, com um limite ali de menos 7,5 a 0. A representação gráfica aqui do meu cosseno ficou assim, ó. O meu eixo y estava aqui, eu transladei 12,5 graus, e esse 12,5 até o 18,83 é a variação do meu cosseno. Qual é o ΔT desse cosseno de pico até 0? É a subtração do 18,83 menos 12, que é o tempo de 6,33 horas. E o que corresponde a esse tempo aqui, de pico até 0? A gente sabe que para o cosseno estar completo, ele tem um tempo específico. Né? O cosseno ele começa na parte negativa, ele vai até o pico, do pico ele volta a 0, vai até um pico negativo e volta a 0. Então a gente percebe que o tempo total desse cosseno corresponde ao tempo de oscilação dele inteiro, né? Mas na nossa função a gente não tem um cosseno inteiro, a gente tem um quarto de cosseno. Sim, porque aqui a gente tem a primeira parte do cosseno, que é da parte negativa até o pico, isso gera um valor. Do ponto de pico até o 0 gera outro valor de tempo. Do 0 até o pico negativo gera o mesmo intervalo de tempo. E do pico negativo a 0 o mesmo intervalo de tempo, porque o cosseno ela é uma função par, né? É uma função ali que tem um comportamento ali, né? Um comportamento linear ali, com relação aí ao tempo. Então tá, como a minha função é um quarto desse cosseno, eu observo que o tempo que essa função levou para chegar a 0 corresponde a um quarto do cosseno inteiro. Então, esses 6,33 horas que demorou do pico até o 0 corresponde a um quarto do período inteiro de oscilação no cosseno. Então, como que eu vou achar o período desse cosseno inteiro? Igualando a t sobre 4. Sim, porque o período inteiro é o cosseno inteiro e eu tenho um quarto de cosseno. Então, multiplico esse 4 por 6,33, aí eu tive um tempo de 25,32. Isso significa que, se a minha função tivesse um cosseno inteiro, eu demoraria aí 25,32 dentro desse intervalo aí, né? Para oscilar de 0, pico negativo e até 0. Para achar as frequências fica fácil. Frequência é 1 sobre o período. Vai gerar esse valor de 0,03949. E aí a minha frequência fundamental ficou em 2π vezes a frequência, que vai ser aí o 0,240 radianos por segundo. E essa vai ser a frequência fundamental do meu cosseno. Por isso é importante fazer análise aí do tempo, levar em consideração o cosseno inteiro, e aí sim achar a frequência fundamental dessa oscilação aí. A minha função aí ficou uma função com valor 0, com valor de menos 12 a menos 7,5, que é essa parte da função aqui. Essa parte da função aqui trazendo para a esquerda do meu eixo, da abscissa em coordenadas, eu sei que de menos 7,5, que é esse ponto aqui, até menos 12 é 0. De menos 7,5 até 0 é a minha função da reta. E de 0 até 6,3 é a minha curva cosseno. E foi isso que eu fiz aqui. 0 para menos 12, para t igual a menos 12 e
e menor que menos 7,5. A função da minha reta, 22 vezes t, vezes o defasamento de 7,5 mais coeficiente angular, que varia aí de t menor que 0 e t maior que 7,5. E o meu cosseno ali, que vai ser o módulo de pico, né, que é o 215, vezes o cosseno de ômega t. E esse valor aí, como eu falei, esqueci de colocar aqui, né? É o t variando aí de 0 a 6,33. E na matemática, fica ali o meu A0, né? Que é a integral de 1 sobre o período integral de 0 ao t da função. Fiz essa integral, ficou 1 sobre 24, que é o período que foi analisado ali na parte inicial. Integral do limite da minha reta, que é menos 7,5 a 0, da reta aqui, dt, mais de 0 a 6,33, né? Do módulo do cosseno, vezes o cosseno, vezes a frequência, vezes o tempo. Resolvendo essa integral, eu obtive um A0 de 77,53, né? Com relação aí ao A0. Temos o AN também, que por definição aí é o 2 sobre o período integral da função vezes o cosseno. Já coloquei as duas funções aqui multiplicando o cosseno, fiz a distributiva, obtive 1 sobre 12 simplificando 2 sobre o período, que é 24. Integral de menos 7,5 até 0 da minha reta, com o tempo deslocado, né? Vezes o cosseno, com o meu ômega sobre π sobre 12, porque o ômega é 2π sobre o período, o meu período é 24, então 2π sobre o período, 2π sobre 24, 4,2 fica π sobre 12, mais 0 a 6,33 da minha função cosseno. E resultou nessa expressão aqui que eu vou detalhar mais na programação. O BN é a mesma coisa, só que em vez do cosseno, de ômega n ômega t, eu tive ali a seno, né, de n ômega t. As mesmas simplificações, 2 sobre o período, integral dos mesmos limites de integração da função da reta, mais a função do cosseno. E obtive essa expressão aqui também. A gente sabe que a função de Fourier, ela é o A0, que é o meu sinal de corrente contínua, né? Da potência contínua, mais o coeficiente AN vezes o cosseno de n ômega t, mais o BN sendo de n ômega t. E foi essa aí a minha resolução. Passando aqui por Octave, né? Já vou colocar para rodar, porque demora um pouco, porque eu tive que ter uma repetição aqui de 300 para a função começar a ficar parecida, né? Deduzir os limites do tempo, de 0 a 50, né? Ao passo de 0,0001. A minha frequência vai ficar 2π sobre 24, que gerou esse 0,262 radiano por segundo, com t igual a 0. Abri meu laço de repetição, fiz essa jogada aqui de 1 para 300, que facilitou para não ter que estar colocando aquele em evidência, sempre quando utilizar o N. E coloquei meu AN, que resultou em 1 sobre 12, da multiplicação de 190,986, vezes o meu N, vezes o seno de 1,9635 vezes o N, menos 320, vezes 986 vezes o cosseno de 1,900. Vou abrir o gráfico aqui. Cosseno de 1,9635N mais 320,986, né? Isso sobre
o n ao quadrado, né? Mais 0,78 ali e tal, né? Vezes o n, vezes o seno, vezes o seno do mesmo valor, né? 1,65, 719, vezes o n, menos 737,952, vezes o cosseno do mesmo valor, que é 1,65, 719, vezes o n, sobre n ao quadrado menos 0,897359. E esse aí foi meu AN. O meu BN foi basicamente parecido, né? Foi 1 sobre 12. Menos 821,24 vezes o meu N, mais 320,986 vezes o seno de 1,9635N, mais 190,986 vezes N, vezes o cosseno do mesmo valor, né? 1,9635N. Isso sobre N ao quadrado. Mais menos 777,952 vezes o seno de 1,65719N, menos 0,785373N cosseno de o mesmo valor, 1,65719N, mais o 821,24N sobre o N ao quadrado menos o mesmo valor que aconteceu no BN aqui, que é 0,897359. A série de Fourier ficou assim, ficou meu AN multiplicado pelo cosseno vezes N ômega 0 T. O T eu tive que admitir aqui no meu laço de repetição que ele teve um defasamento aí de 12,5, porque a minha repetição da série de Fourier ela começa aonde eu deduzi a função do cosseno, que é no ponto 12,5, que é o ponto de pico, e eu tive que carregar esse defasamento aí para minha série de Fourier. A minha série ficou no tempo zero mais a série, e finalmente a série de Fourier ficou a minha série, repetição, mais o A0, né? Ou tanto faz o A0 mais a série. E o meu A0 já coloquei aqui, que foi o 77,53, e me gerou essa função. Tentei aumentar aí o número de repetição para ficar um pouco mais parecida, né? Mas o meu computador ele não suporta esse tipo de esforço. Então foi esse o ponto que eu pude chegar aí com relação aí à programação da série de Fourier.